Seja bem-vindo ao Moeda ao Ar desta semana. Como sempre, são meus convidados António Pinho Cardão, adepto do Futebol Clube do Porto, Horácio Piriquito, adepto do Benfica, e Ernesto Ferreira da Silva, adepto do Sporting. Meus senhores, muito obrigado por estarem presentes em mais este programa. Horácio, começo por si, por esta vitória do Benfica no derby da segunda circular ontem sobre o Sporting Nacional. Digamos que o confronto da segunda circular, assim está mais correto. A vitória por 3-1. Olhando pelo lado, naturalmente, do Benfica, já olhamos para o caso do Ernesto e para o Sporting. Foi uma vitória importante para o Benfica continuar na liderança, desde logo, mas também continuar lado a lado e taco a taco com o Futebol Clube do Porto. Sim, este jogo era muito importante para as duas equipas. Era importante para o Benfica porque não podia descolar do Futebol Clube do Porto, e tanto que não descolou, que inclusive passou para a frente, mesmo em termos de regras de desempate com mais um gol. E para o Sporting era fatal. Portanto, o Sporting, perdendo este jogo, entrava de facto, ou melhor, continuava na sua rampa de descida perigosíssima, e que não sabemos até onde é que vai. Mas enfim, isso é outra questão. Em relação ao jogo, bem, o que é que me parece? Parece-me que aconteceu a coisa mais normal do mundo nesta altura, que foi a vitória do Benfica. Admito que, e vamos cingir para começar apenas ao jogo, admito, como eu vi o jogo, como é evidente, e portanto na primeira meia hora o Sporting jogou bem. Aliás, o meu filho dizia-me que o Benfica na primeira parte parecia mais a Fundação Benfica em época de Natal, porque eles não jogavam, não corriam, falhavam os passos todos e tudo isso, e portanto não parecia de facto o Benfica. A partir daí, a perder por 1-0, um bom gol, merecido e justo, fora de questão, a equipa do Benfica é superior do ponto de vista físico, é superior do ponto de vista coletivo, é superior do ponto de vista individual, e notava-se que as individualidades começaram a fazer a diferença. E com muita naturalidade, embora só tenha definitivamente sido na segunda parte, o Benfica deu a volta ao jogo com toda a calma, com toda a transparência, digamos assim. O Sporting neste jogo não conseguiu praticar a sua segunda modalidade preferida, que é criticar a arbitragem. Portanto, não há por onde lhe pegar. Portanto, houve um silêncio tremendo, e sabe-se que o Sporting, quando se tem que queixar dos árbitros, é logo no final do jogo, ou faz mesmo conferências de imprensa de propósito para isso. O Benfica, apesar de tudo, como sabemos, jogou desfalcado de jogadores de referência. O Enzo Pérez é hoje um jogador muito importante no Benfica, para não falar no Luizão, que voltou a ficar de fora, e para não falarmos no Carlos Martins e no Pablo Aimar, que continuam lesionados e, portanto, sem jogar. Ou seja, o Benfica este ano, ou o Jorge Jesus, se quiser, tem de facto conseguido, quase que autênticos milagres, tal as dificuldades que tem tido permanentemente para montar a equipa. E, portanto, parece-me que as coisas aconteceram com toda a normalidade. Outro resultado não me parecia, dentro daquilo que é hoje cada uma das equipas, parecia um resultado normal. Agora, se esse já faz parte, ou já pode fazer parte do debate, alguns complementos que estes jogos têm, é evidente que este jogo começou, felizmente, dentro das 4 linhas, correu bem. Não houve nada, uma excelente arbitragem, com um árbitro desconhecido que toda a gente começou por criticar, mas que afinal de contas é pré-internacional, será internacional muito brevemente, e fez uma arbitragem excelente. Agora, tudo isto começou, como nós sabemos, com aquela situação, enfim, acho que criticada generalizadamente por toda a gente, sobre o comportamento do Sporting depois do adiamento do jogo da Liga Europa, e que se veio a provar que foi uma confusão tremenda no Sporting. Ninguém se entende, ninguém sabe quem manda, e portanto cada um dizia a sua coisa, e isto acabou por ter depois consequências. O Benfica manteve um silêncio, como se sabe, até ao final do jogo, disse que só falaria no final do jogo. E houve situações lamentáveis. Lembro-me, por exemplo, no domingo, creio que foi no domingo, o presidente do Sporting, ao dizer que tinha tentado falar com o presidente do Benfica, mas ao mesmo tempo a dizer que Vieira é uma pessoa que não aprecia, que ele não aprecia, que não tinha nenhum gosto em falar com ele. Quer dizer, do ponto de vista pessoal, o presidente do Sporting pode ter os gostos que muito bem entender, mas ali estão os dois presidentes do Benfica e do Futebol e do Sporting. Aquilo que legitimamente se tem que perguntar é, perante tudo aquilo que os presidentes atuais dos 3 clubes já fizeram pelo futebol ou pelos seus clubes, quem é o engenheiro Godinho Lopes ao pé do Luís Filipe Vieira? Vamos ouvir o Ernesto. Ernesto, o que é que falhou
neste derby. O Pedro Venâncio, o antigo capitão do Sporting, diz que, e estou a citá-lo, o Sporting está sem rumo e com direção às cambalhotas. Vamos lá ver. Se o Sporting tivesse ganho, portanto, essas não eram as afirmações do antigo futebolista do Sporting. É sempre Acalmava assim. os adeptos uma vitória sobre o Benfica, olhando ainda assim para sim, uma situação difícil. No salvava a época, qualquer vitória, naturalmente, satisfaz os adeptos, embora os adeptos do Sporting saiam muitas vezes de Alvalade quando a exibição não é boa. Os adeptos do Sporting são bem exigentes relativamente a resultado e exibição. Isso é verdade. Eu já constatei imensas vezes sair de Alvalade com uma vitória e as pessoas não terem gostado da exibição. Ao contrário, de facto, de outros clubes que desde que metam um gol com a mão, portanto, é vitória. Mas isso é uma questão de maneira de ser e de estar. Eu acho que o melhor do futebol, de facto, continuam a ser os adeptos. Os dirigentes, uma boa parte das vezes, apagam os fogos com gasolina, em vez de serem uns fatores de estabilização, de moderação, de até porque não, de bom senso. E, de facto, aconteceu, mais uma vez, neste derby, e, de facto, o futebol só beneficiava se a maior parte dos dirigentes estivessem de boca fechada. Eu acho que, em termos desportivos, foi... O que é que falhou ao Sporting neste jogo? Olha, eu acho que o melhor foi, de facto, os adeptos do Sporting, que mais uma vez marcaram presença, um dia de semana, depois de uma quinta-feira o jogo ter sido adiado para sexta, voltaram na quinta, na sexta, voltaram na segunda, uma militância fantástica, tiveram, apesar de tudo, destas circunstâncias, da má classificação, 35 mil adeptos em Alvalade e, portanto, o meu elogio vai claramente para eles. E assistimos a um jogo de futebol com duas partes perfeitamente distintas. A primeira parte é uma primeira parte, de facto, do Sporting. A metade da segunda parte, a meu ver, ainda pertence ao Sporting, mais equilibrado. E depois há uma queda substancial. Os últimos 2 golos do Benfica são marcados nos últimos 9 minutos de jogo. Portanto, há aqui falhas claras. Eu não percebo como é que um jovem futebolista como Carrilho, de facto, aos 70 minutos tem câimbras num jogo destes, sinceramente. Há falta de preparação física. Há ali qualquer coisa que... aos 86 minutos o Insua tira uma bola ao poste e, portanto, de facto, são as circunstâncias, mas dos golos que houve, claramente que o golo do Sporting é o gol mais bonito, é um gol bem conseguido. Os outros é um gol de penalti e são 2 autogolos, no fundo, do Sporting. Não há dúvida nenhuma. Temos que pedir desculpas. Não há dúvida nenhuma que na primeira parte o Benfica não esteve bem, o Sporting esteve melhor e é aquela parte final que eu, de facto, não compreendo. Não compreendo em termos de quebra física e é também aí que se nota que o Sporting desaparece de campo. Desaparece e há mais faltas. Portanto, quando o Sporting comete faltas é exatamente quando está pior em termos físicos. Se nós formos ver as estatísticas, o Sporting não comete praticamente faltas na primeira parte e comete um conjunto de faltas na segunda. Até porque já aqui falamos, Ernesto, e o Sporting tem um plantel jovem. E, portanto, é estranho, cria alguma estranheza esta aparente falta de preparação física para aguentar 90 minutos. Houve claramente, a meu ver, e eu não sou um expert na matéria, como é evidente, mas como espectador pareceu-me que houve uma quebra física que foi decisiva para o resultado final. As contas do campeonato e, naturalmente, esta crise que temos vindo a falar nas últimas semanas agudizam-se com esta derrota. É evidente, já estou como o outro, há um chavão, é um lugar comum dizer que ainda há muito campeonato para jogar, mas a diferença que o Sporting tem para os primeiros classificados é muito grande. Está fechado o campeonato para o Sporting nesta altura? Vamos lá ver, o treinador do Sporting... Quando digo que está fechado, para o primeiro lugar, naturalmente. Com toda a sinceridade, acho que só um milagre é que podia levar o Sporting a ser campeão este ano. Não há dúvida nenhuma. Agora, em termos de acreditar, acredito que o Sporting vai ter uma palavra decisiva até na própria atribuição do título, porque
De facto, há jogos para fazer com o Porto, há jogos para fazer com o Benfica, jogos para fazer com o Braga, que podem ter influência na classificação final. Mas ontem, em Alvalade, é o que eu digo. Eu acho que se houve vencedores, foram de facto os mais de 35 mil adeptos que tiveram em Alvalade, depois de menos de 72 horas antes de ter havido, de facto, um jogo. E não sei se isso não terá tido alguma influência, não tanto física, mas a nível de facto do psíquico da parte dos jogadores do Sporting, acusaram na parte final do jogo alguma quebra em termos anímicos. António, ontem, apesar de ser um derby entre o Benfica e o Sporting, Jorge Jesus falou do Futebol Clube do Porto para dizer que acredita que os dois jogos entre os dois clubes, Benfica e Porto, vão ser muito importantes para definir este campeonato e, naturalmente, o campeão. Era um jogo importante e acabo por fazer a mesma pergunta que fiz ao Horácio. Era um jogo importante para o Benfica continuar a assumir a liderança e dizer, meus senhores, o campeonato este ano é para continuar a ser lutado e é para tentarmos ganhá-lo. Pois, vamos ver, aquilo que disse, era um jogo importante e aquilo que disse o Jorge Jesus é o mais lapaliciano possível. Portanto, de facto, os jogos entre o Benfica e o Porto são importantes para o campeonato. E há uma grande diferença entre os dois primeiros, neste caso o Benfica e o Porto, e os restantes clubes. Pois, há uma diferença pontual enorme, até com o Braga e depois com os outros. De facto, julgo que o campeonato estará decidido, ou está decidido, portanto, e será decidido entre o Benfica e o Porto. Portanto, isso aí assim não tenho dúvida nenhuma, o resto são meras especulações. Quanto a este jogo do Benfica e do Sporting, portanto, sobre as questões técnicas e, digamos, as vicissitudes do jogo, acho que está tudo dito, mas eu gostaria de focar dois aspectos, ou dois pontos, um antes do jogo e outro depois do jogo. Antes do jogo, de facto, acho que temos que condenar a intrigalhada que houve sobre eventual adiamento do jogo. O Sporting, e com razão, legitimamente, procurou, portanto, ou pelo menos tentou que o jogo pudesse vir a ser adiado e simplesmente levantou-se uma celeuma enorme sobre declarações de profissionais do Sporting, julgo que o responsável pela área da comunicação, que não têm, de facto, nenhuma razão de ser. E levantou-se, portanto, digamos, esta celeuma, dizendo que o diretor de comunicação estava contra o treinador, porque o treinador dizia que a equipa tinha que estar preparada, o treinador contra o presidente, portanto, era tudo contraditório. Bom, acho que isto não tem nem pés nem cabeça. Não foi? Não foi contraditório? Não foi contraditório, porque o treinador fala na sua esfera de ação e é evidente que não podia deixar de dizer que a equipa estava preparada. Na dúvida sobre o regulamento, é perfeitamente legítimo dizer que, portanto, as coisas tinham que ser devidamente interpretadas. Portanto, não julgo, e o Presidente não ouvi falar sobre essa matéria, portanto, não julgo que ninguém estivesse contra, cada qual falou no âmbito da sua ação, isso é que é importante. Mas isto levou-se ao ponto de, hoje, no editorial do creio que, subdiretor ou diretor adjunto da Bola, Fernando Guerra, se dizer que, por mercê disto, o Godinho Lopes, de mito autor da brincadeira, portanto, isto foi uma brincadeira dizer que, portanto, os regulamentos não permitiriam, portanto, que se jogasse na segunda-feira, ou de mito autor da brincadeira por ter exposto o clube ao ridículo, não sei onde é que está o ridículo, ou despede o diretor de comunicação, ou ele próprio abdica. Portanto, por uma questão destas, vem-se a pedir, a dizer, portanto, meter mais achas na fogueira. Portanto, isto é, o Sporting está na mão de baixo e procura-se ainda pô-lo ainda mais, de facto, na mão de baixo. Isto não tem sentido nenhum, isto não é jornalismo do meu ponto de vista. A não ser que o jornal A Bola tivesse como subtítulo Jornal ao Serviço do Benfica. Este tema teve a ser debatido em diversos foros deste sábado. E só houve um clube que saiu completamente humilhado no meio disto tudo, que foi o Porto, ou foi o Sporting. Mas completamente. E o António está a minimizar, ou quase a esconder, ou pelo menos não recolheu a informação toda. O ponto mais grave do que se passou, e eu já estou a recuperar a informação que já foi dissecada e debatida desde os últimos 3 ou 4 dias. Há um representante do Sporting que, no momento em que o jogo é adiado, vem publicamente, isso foi já visto na televisão, o que ele disse e tudo, e diz que, se não, o Sporting nem sequer se apresenta em campo.
E, portanto, a partir daí... São essas as palavras. São, sim, senhora. Não dá para discutir. Então eu não discuto. Se vamos pôr essas coisas em causa, não vale a pena discutir, porque eu não comento mais o tema. Ele disse claramente que o Sporting não se apresentava em campo. A partir daí, quando se apercebeu do erro que tinham cometido, ele não fala sozinho, alguém o mandou falar. Depois repararam que já tinham metido o pé na argola, desculpa o termo. Mas isso é tão grave para se pedir a admissão do Presidente do Sporting. Ou a admissão Mas isso quem pediu a admissão do Presidente do Sporting assume a responsabilidade. Temos memória seletiva, vamos lá ver. Eu acho que também, nós estamos aqui, cada um está de camisola vestida, mas também não é preciso, de facto, exagerar, não é? E fazer atentados à inteligência dos outros. O Sporting foi humilhado na comunicação social. Ou está de boa fé, ou está de má fé. Pronto. E estando de boa fé, por exemplo, o José Eduardo Betancourt permitiu o adiamento do jogo em circunstâncias idênticas ao do Benfica. Portanto, se o Benfica tivesse de boa fé, de facto, e como o Sporting estaria na eventualidade de adiar, conversavam. Portanto, o Sporting já fez isto. Já fez isto agora. As coisas não são assim. Vamos lá ver. Agora, querer dizer que, de facto, o eventual adiamento por mais 24 horas ou menos 24 horas era uma coisa que não tinha pés nem cabeça e era uma ilegalidade e era não sei o quê. Não faz sentido. Quer dizer, eu acho que a gente... E há um precedente, o Sporting fez isso no tempo do Betancourt. Sabe uma coisa? Sabe quem queria adiar o jogo? Sabe quem queria adiar o jogo? Era o Benfica que tinha jogadores lesionados. E sabe porque é que não adiou? Pelo comportamento do Sporting. Isso para mim nem é relevante. Mas é muito relevante. As coisas são relevantes. Deixam de ser relevantes. A comunicação do diretor do Sporting não é relevante, é a peça mais importante de todas. O facto de eu estar a dizer que o Benfica quer adiar o jogo, aceitava adiar o jogo e não aceitou por causa do comportamento do Sporting, também não é relevante. São só as duas coisas mais relevantes. Não faz sentido nenhum. Mas já estamos outra vez a fazer disto, digamos, Até porque há um precedente. O Sporting fez isso. Já estamos a fazer disto algo essencial. Nós temos... Ora, se isto foi um mero fé de inverno, não tem importância nenhuma. Eu vou já fechar isto. Mas o Benfica e outros clubes, em igualdade de circunstâncias ou parecidas, pedem adiamento de jogos. Os regulamentos muitas vezes não são explícitos nesta matéria como não era. Teve que se aplicar, portanto, por comparação e por lacuna da lei determinado tipo de interpretação. Está tudo certo. Agora, não julgo é que isto pudesse dar, de facto, esta celeuma e esta intrigalhada. Claro que não. Serviu apenas para vender jogos. Faz algum sentido, deixa-me só dizer o seguinte, faz algum sentido um presidente dizer que já tivemos um aldrabão à frente do clube? E foi verdade, foi Javali Azevedo. Pronto, está bem. Se isso é legítimo, se vale tudo. Mas Ernesto, não vamos fugir às palavras. O Godinho Lopes, espera lá, há aqui coisas que têm que ser ditas. O Godinho Lopes, antes de tudo isto, disse: o Vieira é uma pessoa que não aprecio. Não tenho nenhum gosto em falar com ele. No final do jogo, é evidente que o Vieira não quis assumir, mas nós não somos parvos, chamou o aldrabão Godinho Lopes. Chamou-lhe aldrabão. Não, disse, já tivemos um aldrabão à frente do Benfica. E ele estava a dizer, cuidado que tem outro no Sporting. Claro, está bem, mas o João Alvalade Azevedo não era chamado para aqui. O que é que ele estava a dizer? Ele estava a dizer assim, cuidado que nós já tivemos um aldrabão no Benfica. Vocês têm outro, cuidado. Desculpe, eu acho que isto não é elevado, não é elegante, não faz sentido. Não traz nada para o futebol. Não traz nada para o futebol. Mas ouça uma coisa, mas porquê que quando o Vieira diz... Sabe o que é o melhor do futebol? Ernesto, são os jogadores do Benfica que ganharam o jogo. Não, são os adeptos. Ernesto, ouça uma coisa. Quando o Presidente do Benfica diz que já tivemos um aldrabão, é condenado. Mas eu já li 3 vezes. Vieira é uma pessoa que não aprecio, não tenho nenhum gosto em falar com ele. E faz silêncio e ninguém comenta isto. Não interessa. Não, vamos ver, há coisas que... O segundo ponto que eu queria falar é precisamente isso. E aí há uma diferença fundamental. Eu posso não apreciar o Ernesto, por exemplo, por acaso até aprecio muito, desde há muitos anos. Portanto, posso dizer que não aprecio, mas dizer que ele é aldrabão é outra coisa completamente diferente. Bom, portanto, isto entra no domínio da ofensa. E quando o Luís Filipe Vieira diz só dou confiança a quem eu quero, claro, e aviso que no Benfica já tivemos o aldrabão durante 3 anos, ainda estamos a pagar essa fatura, está
dizer, está em colocar que no Sporting é o que está então, realmente a acontecer. António. Isto é perfeitamente incendiário. Eu acho que um dirigente de futebol, qualquer que ele seja, e outros já disseram coisas semelhantes... O seu Presidente, principalmente... Estamos agora a analisar isto e eu condeno todas estas declarações, venham de onde vierem, do norte, do centro, do sul, do Porto, do Benfica, do Sporting, etc. Isto é perfeitamente condenável. É isto que incita à violência. É isto que incita à violência. Claro, é isto que incita às claques, portanto, a praticarem violência. E os dirigentes Deixa-me agora só colocar uma questão ao Ernesto. Deviam ser os primeiros a coibir. Já analisamos esta questão das trocas de palavras em Horácio. Do Clube do Porto a criticar as reações dos presidentes dos outros clubes quando o presidente do seu clube se chama Jorge Nuno Pinto da Costa. Mais nada. Não aceito. Horácio, portanto, o que está a dizer eu acho que isso é terrível. Portanto, aquilo que o Pinto da Costa fez mal, portanto, é condenável. Se terá feito. Estes, pelos vistos, imitam, segundo diz, e, portanto, está certo. Então isto é, portanto, digamos que as palavras são boas ou más, meus senhores, consoante quem as prefere. Ernesto, não é mais assim. uma vez, e já assim, aqui dissemos que mudando o presidente não se muda, não há uma ligação direta, não há um clique que ponha a equipa a jogar futebol e a marcar golos e a ganhar jogos, mas a verdade é que ontem voltou-se a fazer a pergunta a Godinho Lopes, que disse demitir-me. É evidente que não. Continua a ter alguma base sólida a presidência de Godinho Lopes nesta altura? Vamos lá ver. A questão de fundo é esta. Eu acho que os sportinguistas estariam de acordo de ir para eleições antecipadas se, efetivamente, houvesse um mínimo de garantia, uma relação direta entre os resultados desportivos e as eleições. Agora, digamos, o sentimento que haverá é que as eleições vão parar tudo, e aliás a experiência é essa. A experiência mostra uma coisa. Os clubes que estão agora mais estáveis em termos desportivos são aqueles que têm presidentes com maior longevidade. Em primeiro lugar o Porto, depois o Benfica, que já tem uma longevidade significativa, e o próprio Braga, que tem um presidente já para 8, 9 anos. O Sporting, a partir de determinada altura, começou a mudar de presidente com uma grande frequência. E as eleições, de facto, tudo indica que não iriam alterar o quadro atual. Portanto, o que é que se pode fazer no Sporting agora? É esperar e deixar aparecer o jogo? Não, era fazer uma segunda parte igual à que fez contra o Benfica na primeira parte, ou seja, melhorar os índices físicos, acho eu, os índices de confiança, dar algum tempo a este treinador. É evidente, este treinador não é perfeito, como nenhum treinador é perfeito. Agora, houve claramente, eu acho, como adepto do Sporting, mas houve uma diferença física entre o Sporting e o Benfica. O Benfica teve melhor fisicamente na segunda parte e daí, nos últimos 9 minutos, faz 2 golos. Quer dizer, o Benfica faz um golo aos 81 minutos e faz outro golo aos 86 minutos e resolve o desafio nos 5 minutos finais. Portanto, estes é que são os dados objetivos, sem juízos de valor. São dados objetivos, mas atenção, há outros dados objetivos também, enfim, admito que menos objetivos. Esses golos não acontecem nesses minutos por mero acaso e não vamos discutir a tática de jogo, que eu não percebo nada disso. A partir do início da segunda parte, o Benfica começou completamente a encurralar o Sporting. E, portanto, o Benfica jogou muito mais na segunda parte. É evidente que quando chegou aos 10 minutos finais, como se diz em bom português, o Benfica estava cheio de força e o Sporting já não podia com uma gata por rabo. Não é perante assim. Estas circunstâncias, eu acho que 3 golos até foram pouco. Não indo para os juízos de valor. Não, portanto, estou a fazer juízos de valor. Eu estou a fazer juízos de facto. Aos 76 minutos, se vamos para os factos, de facto, Insua atira uma bola ao poste. Portanto, aos 76 minutos, quando o Horácio diz assim, o Sporting já não podia. Portanto, no fundo, o Insua atira uma bola ao poste e o Elias aos 54 minutos. Eu não vou fugir a essa questão. Eu só estou a falar com factos. Sim, o Horácio faz juízos de valor. Não faço nenhum juízo 54 minutos, e isto é provado. Está provado. Mas isso os deixa contente, o Elias excelente. falha um gol. Está provado. Não é juízo de valor. Não é nenhum juízo de valor. Aos 76 minutos, está provado, o Insua atira ao poste. Atira ao poste. Portanto, mas se não houvessem postos, as redes que iam para o chão. De acordo. Agora, isso só para temos provar... que segurar as redes para haver baliza, não é só para provar que é aos 81 minutos que o Benfica marca o segundo gol e é aos 86 que marca o terceiro gol. São factos ou não? Ouça uma coisa. São, mas para fecharmos rapidamente o tema, que já estamos para além do tempo. As bolas foram todas ao poste, ninguém diz o contrário. Se o Lima, no jogo com o Barcelona, não tem tirado uma bola ao poste, o Benfica estava na Liga dos Campeões. Aqui não há ses. Eu nunca falei nisso.
Portanto, não há SES no futebol. Não, nós estamos a analisar o que aconteceu. E aconteceu isto. Que a bola canta é lá dentro. São factos. Quem não as consegue meter lá dentro e tira aos postes e ao lado, arrasar... Isso é com a mão, é futebol. Não é com a mão. É complicado. Elas contam é lá dentro. E lá dentro entraram 3 vezes. E bem, meus entrar mais. Altura para um curto intervalo. Voltamos já dentro de alguns instantes para analisarmos outros temas, aliás, do mundo do futebol. Até já.